No instante presente, um processo potencialmente nocivo está em curso nos membros inferiores de inúmeros indivíduos. Os vasos sanguíneos sofrem um estreitamento progressivo, comprometendo a circulação de maneira silenciosa e insidiosa. Para aqueles que ultrapassaram a sexta década de vida, estima-se que até 70% da capacidade circulatória já tenha sido comprometida sem que haja percepção consciente. Diariamente, microtrombos formam-se nos vasos obstruídos, acumulando-se de modo imperceptível. Embora ainda não sejam visíveis ou perceptíveis, esses eventos preparam o terreno para consequências graves, capazes de comprometer de forma definitiva a autonomia do indivíduo. Os sinais iniciais, extremidades frias, sensação de peso nas pernas e câimbras noturnas, representam alertas urgentes do organismo, indicativos de um quadro em evolução que pode culminar em danos irreversíveis. Com frequência, a comunidade médica só aborda o problema quando os sintomas atingem estágios avançados, limitando as opções terapêuticas a intervenções dispendiosas ou procedimentos invasivos, cujos custos podem alcançar valores exorbitantes. Contudo, existe a possibilidade de reverter esse quadro por meio de uma solução simples. E se uma única bebida fosse capaz de restaurar até 60% da função vascular já na manhã seguinte? A partir dos 60 anos observa-se uma redução drástica na produção de óxido nítrico pelo organismo. Estudos demonstram que essa queda pode atingir 70%, desencadeando um colapso no sistema circulatório. O óxido nítrico desempenha papel fundamental na manutenção da elasticidade e dilatação das artérias. Sua deficiência provoca a constrição dos vasos, tornando-os rígidos e estreitos, o que dificulta o fluxo sanguíneo em direção aos membros inferiores. A consequência imediata é a privação de oxigênio nos tecidos musculares, acompanhada do acúmulo de resíduos metabólicos e da aceleração de danos neurais. Microtrombos começam a se formar e multiplicar, elevando substancialmente o risco de complicações severas. As recomendações convencionais, uso de ácido acetilsalicílico, aumento da atividade física e elevação dos membros, oferecem alívio sintomático limitado, sem atacar a raiz do problema, a redução na síntese de óxido nítrico. No entanto, há evidências científicas robustas de que esse declínio pode ser revertido. Determinadas bebidas contêm compostos bioativos capazes de estimular a produção endógena de óxido nítrico, conforme comprovado em milhares de estudos clínicos. A restauração dos níveis dessa molécula promove, em minutos, o relaxamento das artérias, possibilitando o aumento de 40% a 60% no fluxo sanguíneo para as pernas em um único dia. A sensação de peso é atenuada, as câimbras cessam e as extremidades recuperam sua temperatura natural. Com o uso contínuo, novos vasos sanguíneos são formados, a função nervosa melhora e o risco de quedas diminui consideravelmente. É importante salientar, entretanto, que nem todas as bebidas com propriedades circulatórias apresentam eficácia equivalente. Algumas são inócuas, outras podem acarretar efeitos adversos, enquanto um grupo seleto destaca-se por sua relação custo-benefício excepcional. A seguir, será apresentada uma análise comparativa das 10 opções mais discutidas na literatura especializada. A primeira alternativa a ser considerada é a água pura. Embora seja inegável a necessidade de hidratação adequada, uma vez que a desidratação torna o sangue mais viscoso e prejudica a circulação, sua eficácia no contexto de indivíduos acima de 60 anos é limitada. Estudos indicam que a ingestão de água promove uma melhora de apenas 8% no fluxo sanguíneo em idosos. Esse percentual, embora positivo, revela-se insuficiente diante da perda de 70% na produção de óxido nítrico. A água por si só não contém compostos capazes de induzir vasodilatação ou estimular a síntese da molécula em questão. Seu papel restringe-se à manutenção das funções basais do organismo, sem oferecer benefícios adicionais para a circulação. Em uma analogia simplificada, a água evita que o sistema quebre, mas não otimiza seu desempenho. Recomenda-se a ingestão de 8 copos diários como medida preventiva, porém não como solução para problemas circulatórios estabelecidos. Avaliação: 2 pontos em uma escala de 10, sendo essencial, porém insuficiente. A segunda opção analisada é o chá verde. Embora amplamente divulgado por seus benefícios à saúde, seu impacto específico na circulação dos membros inferiores é modesto. O chá verde contém catequinas, compostos que promovem uma melhora discreta na função vascular, com aumento de cerca de 12% na dilatação mediada pelo fluxo. Ainda assim, esse efeito mostra-se insuficiente para reverter quadros circulatórios graves. Além disso, as catequinas atuam de forma lenta,
exigindo consumo regular por 8 a 12 semanas para que resultados perceptíveis sejam alcançados. Interrupções no consumo anulam os benefícios acumulados. Outro fator limitante é a presença de cafeína, que pode induzir vasoconstrição em alguns indivíduos, neutralizando os efeitos desejados. Embora o chá verde ofereça vantagens em outros aspectos, como ação antioxidante e suporte metabólico, sua eficácia na circulação periférica é questionável. Adicionalmente, a maioria dos consumidores prepara a bebida de maneira inadequada, utilizando água fervente, o que destrói até 50% das catequinas. A temperatura ideal para o preparo é de aproximadamente 77 graus Celsius. Avaliação: 3 pontos em 10 com benefícios marginais e resultados lentos. A terceira alternativa é o chá de gengibre. Nesse caso, os resultados começam a se tornar mais significativos. O gengibre contém gingeróis e shogaóis, compostos com comprovada ação vasodilatadora, capazes de relaxar a musculatura lisa dos vasos sanguíneos. Estudos demonstram que seu consumo regular inibe a agregação plaquetária, reduzindo o risco de formação de trombos e melhorando a circulação global. Além disso, os princípios ativos do gengibre estimulam a liberação de óxido nítrico, alinhando-se ao objetivo principal do tratamento. Contudo, os efeitos não são imediatos, exigindo uso contínuo por várias semanas para que melhorias substanciais sejam observadas. O sabor intenso e picante da bebida também representa um obstáculo para muitos, especialmente quando consumida pela manhã. Para preparo adequado, recomenda-se fatiar cerca de 2,5 cm de raiz fresca por xícara de água quente, deixando em infusão por 10 a 15 minutos. O consumo deve ocorrer 2 vezes ao dia, preferencialmente pela manhã e à noite. Caso o sabor seja excessivamente forte, pode-se adicionar mel ou limão. Embora acessível e econômico, o gengibre apresenta limitações quanto à rapidez e magnitude dos resultados. Avaliação: 5 pontos em 10 com benefícios reais, porém graduais. A quarta opção é o chá de canela. Trata-se de um dos agentes menos valorizados no que diz respeito à melhoria circulatória. Os compostos ativos da canela, em especial o cinamaldeído e o ácido cinâmico, exercem efeitos notáveis sobre a saúde vascular. Pesquisas indicam que a canela promove relaxamento dos vasos sanguíneos, melhora o fluxo sanguíneo e contribui para a redução da pressão arterial. Sua ação vasodilatadora, embora menos imediata que a de outras substâncias, oferece resultados consistentes quando utilizada de forma contínua. Minutos e requer apenas ingredientes de fácil acesso. A sinergia entre os compostos ativos do açafrão da terra e do gengibre potencializa seus efeitos individuais, resultando em uma ação vascular abrangente. Estudos clínicos demonstram que a combinação eleva a biodisponibilidade de óxido nítrico em níveis superiores aos observados com o uso isolado de cada substância, além de reduzir marcadores inflamatórios como a proteína C reativa e a interleucina 6 associados à disfunção endotelial. A eficácia desse preparado é particularmente relevante para indivíduos com comprometimento circulatório crônico, como aqueles diagnosticados com doença arterial periférica ou neuropatia diabética. Relatos de pacientes indicam melhora na sensibilidade térmica das extremidades, redução da claudicação intermitente e diminuição da fadiga muscular durante atividades físicas leves. A ação antiagregante plaquetária do gengibre, combinada com as propriedades antioxidantes da curcumina, confere um efeito protetor adicional contra eventos trombóticos, sem os riscos hemorrágicos associados a fármacos anticoagulantes convencionais. No que concerne à administração, recomenda-se a ingestão matinal, em jejum, para otimizar a absorção dos princípios ativos. A adição de pimenta do reino, como mencionado anteriormente, é imprescindível, uma vez que a piperina aumenta em até 20 vezes a absorção da curcumina. Embora o sabor possa ser considerado intenso por alguns, a inclusão de mel ou uma pequena quantidade de canela pode atenuar a percepção amarga, sem comprometer a eficácia terapêutica. É importante ressaltar que, em casos de uso prolongado, deve-se monitorar a função hepática, especialmente em indivíduos com histórico de doenças biliares, devido ao potencial colerético da curcumina. Os benefícios vasculares dessa combinação são respaldados por meta-análises recentes, que destacam sua capacidade de modular a expressão de genes relacionados à angiogênese e à vasodilatação. Além disso, a redução do estresse oxidativo nas células endoteliais contribui para a prevenção da aterosclerose, um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Diante desses resultados, atribui-se a essa preparação uma pontuação de 9 em 10,
posicionando-a como uma das intervenções naturais mais eficazes para a melhoria da circulação, com perfil de segurança favorável e ampla aplicabilidade clínica, e apresenta custo irrisório, estimado em aproximadamente 30 centavos por porção, com resultados comparáveis aos de medicamentos prescritos de alto valor. A única limitação observada reside na necessidade de adesão diária rigorosa, uma vez que interrupções frequentes comprometem os benefícios acumulados ao longo do tempo. Diante dessas características, atribui-se a essa intervenção uma pontuação de 9 em 10, destacando-se como uma alternativa excepcionalmente eficaz, com resultados sustentados e perfil de segurança comprovado. Outra formulação de destaque consiste na combinação sinérgica de pimenta caiena, gengibre e canela denominada trindade circulatória. Cada um desses componentes atua por mecanismos distintos, porém complementares, potencializando os efeitos benéficos sobre o sistema vascular. A capsaicina presente na pimenta caiena, os gingeróis do gengibre e o cinamaldeído da canela estimulam a produção de óxido nítrico, reduzem processos inflamatórios e aumentam a flexibilidade dos vasos sanguíneos. Estudos clínicos e relatos consistentes indicam melhora perceptível em até 48 horas, com recuperação da temperatura nas extremidades, alívio da claudicação intermitente e redução significativa da dor em membros inferiores. Tais resultados não se limitam a efeitos subjetivos, sendo corroborados por avaliações objetivas de fluxo sanguíneo. A preparação exige cuidados específicos. Recomenda-se a mistura de 1/8 de colher de chá de pimenta caiena, 1 colher de chá de gengibre fresco ralado e 1 colher de chá de canela em 470 ml de água quente, adicionando-se limão e mel para melhorar a palatabilidade. A ingestão deve ocorrer uma vez ao dia, preferencialmente em jejum matinal. Os efeitos são imediatos, com sensação de calor difuso pelo corpo, leve taquicardia e rubor facial, indicativos de vasodilatação efetiva. Contudo, a intensidade da formulação demanda cautela em indivíduos com sensibilidade gástrica, sugerindo-se o início com metade das doses recomendadas e ajuste gradual. Para aqueles que toleram a preparação, os resultados superam a maioria das alternativas disponíveis, justificando a pontuação de 9,5 em 10, com ênfase na rapidez e magnitude dos benefícios. A intervenção de maior eficácia, contudo, é representada pelo elixir circulatório completo, uma formulação que integra cúrcuma, gengibre, canela, pimenta caiena e pimenta do reino. A inclusão da piperina, presente na pimenta do reino, potencializa a absorção da curcumina em até 2000%, amplificando os efeitos anti-inflamatórios e vasodilatadores. Quando combinados de forma otimizada, esses componentes promovem aumento de 50% a 60% no fluxo sanguíneo em poucas horas. A preparação consiste na mistura de 1 colher de chá de cúrcuma em pó, 1 colher de chá de gengibre fresco ralado, 1 colher de chá de canela em pó, 1/8 de colher de chá de pimenta caiena e 1/4 de colher de chá de pimenta do reino recém-moída em 470 ml de água morna ou leite vegetal, acrescida de suco de limão e mel a gosto. A ingestão diária, em jejum matinal, produz resultados progressivos. Melhora da temperatura periférica em 3 dias, redução de câimbras em 1 semana, aumento da capacidade deambulatória em 2 semanas e otimização significativa da circulação em 1 mês. O custo por porção não ultrapassa 50 centavos, consolidando-se como uma alternativa economicamente viável e de eficácia máxima, com pontuação de 10 em 10. Para implementação efetiva, recomenda-se a ingestão do elixir circulatório completo diariamente em jejum, aguardando 30 minutos antes da primeira refeição para maximizar a absorção. Caso se busque a aceleração dos resultados, pode-se associar, no período vespertino, a ingestão da infusão de pimenta caiena ou da combinação de gengibre e canela, mantendo-se a consistência no protocolo. A adesão diária é fundamental, devendo ser incorporada como hábito permanente, com custo mensal estimado entre R$ 30 e R$ 40, significativamente inferior ao de medicamentos convencionais, que frequentemente ultrapassam centenas de reais e apresentam efeitos adversos consideráveis. É imperativo evitar erros comuns na aplicação do protocolo. A ingestão concomitante com alimentos compromete a absorção dos compostos ativos, devendo ser realizada exclusivamente em jejum. O uso de enxaguantes bucais após a ingestão deve ser evitado, uma vez que elimina bactérias orais responsáveis pela conversão de nitratos em óxido nítrico. Resultados imediatos não devem ser esperados, pois a recuperação vascular demanda semanas de intervenção contínua.
A suspensão de medicamentos prescritos deve ocorrer apenas sob supervisão médica. Além disso, a utilização de especiarias puras é essencial, rejeitando-se versões processadas ou adulteradas. A premissa central reside no fato de que o organismo possui capacidade intrínseca de regeneração, desde que suprido com os nutrientes adequados. A deterioração circulatória não constitui um processo inevitável, mas sim reversível, mediante a correção de deficiências nutricionais historicamente agravadas por dietas modernas. Gerações anteriores que consumiam regularmente esses compostos bioativos apresentavam índices significativamente menores de comprometimento vascular. A atual prevalência de distúrbios circulatórios após a sexta década de vida reflete, em grande parte, a carência de nutrientes essenciais em dietas industrializadas. Não se trata, portanto, de um declínio fisiológico inexorável, mas de uma disfunção nutricional passível de correção. Propõe-se assim um desafio prático: a adoção do elixir circulatório completo como hábito matinal durante 30 dias consecutivos, com monitoramento sistemático dos sintomas. Observar-se a redução progressiva de parestesias, câimbras e dor, além do aumento da resistência à caminhada. Recomenda-se o registro fotográfico dos membros inferiores no início e ao término do período, permitindo a avaliação objetiva das alterações. Os resultados, respaldados por evidências científicas, são tangíveis, porém condicionados à adesão rigorosa ao protocolo. A melhora circulatória não ocorre de forma espontânea, exige ação deliberada e consistente.